pessoal, bem-vindos ao Preveste OEA. Sou o professor Flávio Soares, sou do sexo masculino, tenho 51 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos e olhos pretos. A estatura mediana também, né? Estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as anotações. Bem, meu aluno e minha aluna, a aula de hoje vai ser dos assuntos mais importantes que você pode ter para o vestibular, seja em Manaus, seja em qualquer canto do Brasil que você vai fazer. A parte referente ao estudo do calor, a parte referente à calorimetria. Nós já vimos numa aula anterior a parte referente à temperatura, as escalas de temperatura. Você já viu a definição de temperatura. Lembra? Temperatura, grau de agitação das moléculas de um corpo. Lembra disso? Mas o que gera, nesse caso, a variação de temperatura de um corpo? Lembra? Calor absorvido ou calor liberado. Calor e temperatura são sinônimos? Não. Lembra? Calor tem definição. E qual a definição do calor? Só para não esquecer, nada mais é que o fluxo de energia, né? Energia térmica que flui espontaneamente do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Professor, pode ocorrer o contrário? Aí já é uma situação diferenciada porque já tem que ser um sistema forçado. Vocês ainda vão ver essa parte de sistemas forçados térmicos, claro, associados basicamente aos refrigeradores. O que o refrigerador faz? Um processo inverso. Ele manda calor do frio para o quente, dentro da geladeira para fora. Isso é importante não esquecer. Modo espontâneo, o calor sempre vai do ponto de maior temperatura para o corpo de, nesse caso, menor temperatura. Isso é importante demais não esquecer. Quando você fala em calor, tem que lembrar quais são os dois tipos de calor que você tem. Primeiro, calor sensível, que está associado à situação do corpo, absorver ou liberar, fazendo com que haja uma variação de temperatura. Tem equação para calcular o calor sensível? Tem. A primeira equação é essa, ó. A famosa equação do Q-macete, Q igual MC delta T. E aí você fica pensando, pô, vou ter que memorizar? Claro, então memoriza aí, Q-macete, Q igual MC delta T. Agora, o que é cada termo desse? Só para não esquecer, Qzão, nesse caso a quantidade de calor, calor que pode ser expresso em quantas unidades? 2 joules ou caloria, não esquece. M é a massa, pode ser medida em grama ou quilograma, vai depender de quem? Do Czinho. Quem é o Czinho? Calor específico. Calor específico é interessante porque ele vai estar associado especificamente à variação de temperatura que o corpo pode sofrer. Vocês vão ver que calor específico e variação de temperatura são inversamente proporcionais. Só que tem um detalhe, é o calor específico que manda nas unidades. Se você observar o calor específico expresso em caloria por grama Celsius, a quantidade de calor deverá estar expressa em caloria, a massa em grama e a temperatura em graus Celsius. Poderíamos ter também uma unidade assim, joules por quilograma Kelvin. Aí o que você teria? Calor em joule, massa em quilograma, temperatura em Kelvin. Vai depender de quem? Claro, o termo que você tem na questão. Delta T, não esquece, é variação de temperatura, tá bom? Além dessa equação, que é o Q-macete, você tem uma outra equação, que seria o Czão delta T. Czão delta T, onde o Czão seria para nós a capacidade térmica. A capacidade térmica é o produto entre massa e calor específico. A capacidade térmica, ela vai estar associada à quantidade de calor absorvida por um corpo para sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. É bem simples, é bem tranquila para vocês, correto? Além do calor sensível, que está associado à variação de temperatura, também você tem um calor associado à mudança de fase. E aí tem que lembrar que toda vez que o corpo muda de fase, a temperatura não muda. E nessa condição, a quantidade de calor absorvida ou liberada é chamada de calor latente. Calor latente, cuja equação é aqui, ó, Q igual a M vezes L. Ah, professor, tem como memorizar de modo rápido? Tem. Se você quiser, vai lá, equação do Quimolesa, correto? Q igual a M vezes L. No caso, não esquece, você só vai usar essa equação quando você tiver o corpo sofrendo variação de fase. Não esquece, mudança de fase. Variação de temperatura é calor sensível, lembra? Mudança de fase, nesse caso, é o calor latente. Não esquece isso. Aí você vai ter que lembrar as passagens do material de um estado para o outro. Líquido para sólido, lembra? Sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, sólido para gasoso e assim por diante. Tudo bem? Lembrem delas sempre, tá certo isso? Outra coisa que vocês vão precisar não esquecer, aqui para nós,
Bem, nessa equação do que moleza, você vai ter que lembrar quais são esses termos que aparecem, correto? O primeiro, de novo, quantidade de calor. O segundo, massa. Só tem um problema. Essa massa que você usa não é qualquer massa. Essa massa especificamente vai ser a massa do material que muda de fase. Ah, professor, mas todo o corpo muda de fase? Nem sempre. Você pode ter uma massa de gelo, por exemplo, de 10 kg e derreter apenas 2 kg. Qual a quantidade de massa que você vai usar para calcular o calor latente? Apenas o que derreteu, nesse caso, 2 kg. O L é uma espécie de calor específico, tá? Só que um detalhe interessante é que esse calor específico, nesse caso, calor latente específico, vai estar associado a mudanças de fase que o corpo vai estar sofrendo. Aí você deve lembrar, as mudanças de fase, fusão, vaporização, condensação, solidificação, lembra? Cada uma dessas mudanças tem um L associado. Lembrem isso, pelo amor de Deus, para na hora da prova não fazer nada errado, correto? Outra coisa importante para vocês é que existe uma relação entre calor e potência. Aí você pensa, professor, mas pela equação calor e potência, olha lá, potência multiplicado pelo tempo, isso aqui não é energia? É energia, e calor também vai ser o quê? Uma forma de energia, lembra? Quando você fala em calor, além de você ter que lembrar que pode ser sensível ou latente, M vezes C delta T ou M vezes L, você pode pegar essa equação, potência multiplicado, nesse caso, pelo tempo, e aí nessa configuração você calcular para qualquer situação que você tem, tanto calor sensível como calor latente, correto? Não esquece que esse pote é potência, poder de transformação do aparelho, né? Transformar energia em outra forma de energia. E ΔT, nesse caso, seria o tempo de funcionamento. Variação do tempo, como está colocado aí. No caso da potência, lembra, ela pode ser empregada em 2 unidades, o watt e caloria por segundo. Não esquece que o watt, nesse caso, também está associado aqui a joules por segundo, tá bom? Isso é importante demais para vocês. Já vimos calor sensível, calor latente, vimos essa relação de potência com calor. Isso é importante demais para vocês que vão resolver exercício, correto? Outra coisa importante é o que nós chamamos de troca de calor. Troca de calor nada mais é que, lembra da definição de calor? Energia que flui do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. Troca de calor nada mais é que a movimentação do calor entre corpos que estão a diferentes temperaturas. Nesse caso, temperatura maior cede calor para o de temperatura menor. E aí um detalhe importante, chega uma determinada situação em que, em função dessa troca de calor, corpos com temperaturas diferentes, há o que nós chamamos de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É nada mais, nada menos que o ponto onde os corpos que inicialmente estavam com uma temperatura diferente, passam até a mesma temperatura. A temperatura final, no caso dessa configuração, é a mesma para eles. Professor, se eu colocar 10 corpos para trocar calor, no final os 10 vão estar com a mesma temperatura. E uma coisa importante para todos vocês, quando você tem o princípio da troca de calor, você tem que lembrar que sempre a soma do calor cedido com o calor recebido tem que ser igual a zero. Olha aqui a tela. Você tem que lembrar que se você pegar um exemplo de água quente com água fria colocando em contato, a soma do calor liberado pela água quente, calor absorvido pela água fria, obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Isso é importante demais para vocês, tá bom? Lembrem isso sempre. Só se usa isso quando você tem corpos colocados em contato, colocados numa certa proximidade. Importante não esquecer também, isso aí. Outra coisa importante para vocês, processo de propagação do calor. Como é que o calor se move? Aí você pensa, depende do estado do material que eu estou considerando. Se eu considerar um material sólido, eu vou ter que lembrar que através de um sólido sempre o calor flui através da famosa condução. E a condução determinada, importantíssima que não se esqueça, é nada mais nada menos que o fluxo de calor através do material. Lembra aí, o calor vai entrar por um lado, observa a chama aqui do fogo, beleza? E vai começar a se propagar para o lado de temperatura menor. Agora tem aquela situação, como é que isso ocorre? Ora, molécula a molécula. Uma molécula absorve calor, fica mais vibrante, essa vibração maior vai passando para as outras. Olha a figura que aparece aqui. Você tem moléculas mais agitadas do lado esquerdo, beleza? Devido à absorção de calor, e essa agitação vai passando para as moléculas que estão ao lado dela, fazendo com que todas as outras moléculas fiquem mais agitadas, fazendo com que haja um aumento da temperatura gradual do corpo. Um detalhe importante é que o calor tem esse sentido de movimento, ó. Tem essa orientação do lado de temperatura maior para o lado de temperatura menor. Essa movimentação do calor é importante para vocês, tem nome. E qual é o nome que nós damos a ele? Fluxo de calor. Fluxo de calor é essa movimentação do calor dentro do corpo, correto? E aí vem a pergunta, esse fluxo de calor pode ser calculado? Pode.
E aí, só para não esquecer, como é que eu calcularia nessa configuração o fluxo de calor? Aí você vai ter que levar em consideração duas coisas. Primeiro, simplesmente o calor que está fluindo para o corpo durante um tempo, beleza? Calor em função do tempo, mas também você pode levar em consideração a famosa equação de Fourier, que fala da quantidade de calor fluindo por dentro do corpo que você está considerando. Para isso, você vai considerar condutividade térmica, você vai considerar área, você vai considerar a diferença entre as temperaturas dos extremos e L, que seria o comprimento do corpo. Tá bom? Não esquece isso, por favor. Além da condução, tem a convecção, que aparece através da propagação do calor em meios líquidos e gasosos. Lembra que aí você tem as famosas correntes de convecção, que é o fluido se movendo do lado de temperatura maior para o lado de temperatura menor, lembra isso? Movimentação. A partir da convecção, você tem a aplicação na geladeira. Lembra, na geladeira sempre o congelador fica na parte superior. Para quê? Para que ele mande ar frio e esse ar frio condense e fique na parte de baixo. Lembra isso? Você também usa aparelhos de ar-condicionado, que ficam na parte superior. Também funciona a partir da convecção. Lembra que ele manda ar frio e retira ar quente. Não esquece isso, por favor. Correto? Ó, nosso amigo Léo chegou. Acho que ele quer fazer uma pergunta. Tudo bem, Léo? Professor, na minha casa o ar-condicionado fica embaixo. O senhor quer dizer que está errado? Opa, excelente pergunta, Léo. Está errado. Quando você fala que o ar-condicionado funciona a partir da convecção, obrigatoriamente, imperativo que ele sempre fique na parte superior da sala. Isso é importante não esquecer. Para quê? Para que ele funcione corretamente. Estando na parte superior da sala, ele vai mandar ar frio, esse ar frio com densidade maior vai descer, se depositar na parte mais abaixo, empurrando o ar quente para cima. Esse ar quente vai ser sugado pelo sistema de exaustão. Lembra, sempre ar-condicionado na parte superior da sala. Não esquece isso, beleza? O aquecedor já fica na parte inferior, que emite, nesse caso, o ar quente, não esquece isso. E o vento litoral, que também é outro fenômeno associado a, nesse caso, correntes de convecção, correto? Outra coisa importante é a irradiação, propagação do calor a partir de ondas eletromagnéticas através do vácuo. Lembra isso? Exemplo seria o calor que sai de uma fogueira lateralmente. Isso é importante lembrar também, tá bom? Aí, se você colocar a sua mão próximo da panela, aqui do lado esquerdo, você vai perceber, nesse caso, uma onda de calor por meio da radiação térmica, tá bom? Lembre isso. E nessa configuração, o que você também tem que lembrar? Quais são as fontes de calor que você tem? Você pode ter fontes naturais ou fontes artificiais, beleza? No caso, as fontes naturais são que você encontra na natureza, como nesse caso, de um modo simples até. Você tem calor emanado pelo Sol, vulcão, energia do centro da Terra e assim por diante. Fontes artificiais é o que você cria através, por exemplo, de liberação de calor a partir de um resistor. Bom, depois da teoria, vamos resolver exercício, correto? Uma questão interessante foi que apareceu em 2018. Vamos a ela. A seguir estão descritos 3 processos de transmissão de calor. 1, 2, 3. Primeiro, transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas viajando com a velocidade da luz, né? Podendo ocorrer mesmo no vácuo. Isso tem nome. Qual o nome? Irradiação. A 2, transferência de calor dentro de um fluido por meio do movimento do próprio fluido, que nesse caso é a convecção. E a 3, a transferência de energia cinética dos átomos e moléculas por colisões entre átomos e moléculas vizinhas, que nesse caso é a condução. A primeira, nesse caso, é a irradiação, a segunda, a convecção, e a terceira, associada à condução. Presta atenção nisso. Correto? Na figura estão representados 3 processos distintos identificados pelas letras A, B e C. Olha a figura, olhou? O ar dentro da chaleira, líquido. Esse líquido aqui dentro já está associado a quê? A famosa convecção. Aqui, a B, você tem a pessoa segurando no cabo da panela. Panela, cabo, nesse caso sólido. Através do sólido você tem a famosa condução. E por último você tem a energia liberada pelo fogo, que seria a famosa irradiação. Isso é importante não esquecer, beleza? Baseado nisso, correto? Das alternativas A, B, C, D e E, nesse caso, qual que você marcaria como resposta? Veja para mim, letra C. Aí para nós, a 1 está associado, nesse caso, a irradiação, correto? A 2 associada à convecção e a 3 associada à condução, beleza? 1C, 2B, 3A. Na aula de hoje, vimos um dos assuntos mais importantes para o vestibular, que nesse caso a parte referente à calorimetria, um assunto muito importante para o vestibular da OEA e outros vestibulares que virão. Baixe o aplicativo do Preveste OEA e acompanhe o Preveste OEA em todas as redes sociais.